Então, primeiramente, boa noite a todos. Hoje, vamos ver se todo mundo assistiu os vídeos que eu deixei de ontem para cá, que eu avisei na sala, para ver novamente. Professor, vou ser sincero com você, eu só consegui assistir parte deles. Vocês me matam do coração. E o restante? O João Pedro foi sincero ali, colocou que só assistiu metade. E o restante? Boa noite, né? O povo assistiu metade. Aí, felicidade. Alguma dúvida quanto a essa parte de gerenciamento de memória? Professor, só para tirar uma dúvida, no vídeo que não era você, que era de outro lugar, deve ser de outra faculdade, ele tá falando de algoritmo ou ele tá funcionando de alguma outra parte? Não, ele fala sobre os algoritmos. Ah, tá. Aquilo lá é um vídeo da. Me chama? Tipo uma faculdade paulista que tem, eu esqueci o nome da faculdade lá. É aberta. Você pode ir lá se cadastrar e os vídeos você acessa por YouTube. Uma faculdade que existe. É gratuita. É só que Aí. Hã? ele usa uns termos que às vezes me deixa um pouco confuso. Eu falei, tá falando da mesma coisa mesmo? Ele é um japonesinho, né? É. Ele é complicado, parece Tannenbaum. Fica falando, ele viaja na maionese. Ele pega o livro e destrincha o livro. Quase ele faz uma leitura do livro. Mas eu tenho a minha aula. Que vocês viram lá, que tem uma aula só sobre essa parte aí de MMU. Sim, é só que eu já tô habituado com a sua aula, com a dele eu não tava. Aí eu tava pensando, peraí, tá falando da mesma coisa que eu tô pensando? Não, aquele japonesinho é louco pra dedão. Ele fala do jeito que eu acho até complicado algumas vezes. Mas ele tem aqui a parte de um exercício aqui de MMU. Então lá tinha uma parte lá, eu deixei aqui para vocês assistirem. Ó. Isso daqui é um complemento. Cadê? Vou projetar a tela aqui. Eu deixei para vocês assistirem, tá aqui, ó, assistir novamente, cadê? Assistir novamente. A gravação da aula. Tudo bem? Aí tem o exercício com a resposta aqui, ó. Então aqui é a gravação da aula, cadê? Assistir novamente a gravação da aula de paginação MMU que eu faço, se vocês olharem aí, vai ser uma aula que eu vou explicando. Aí faço todos os algoritmos e faço aquele exercício ali que eu estava com vocês, eu vou fazendo aqui na aula. Tudo bem? Exatamente a mesma coisa. A única diferença é que dessa vez eu fui um pouco mais caprichoso quanto ao desenho. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. O desenho não está dos mais caprichosos do mundo. Em relação ao desenho físico, como é que tá? Repararam? Eu dei uma Você fez mais na mão. esse daqui eu fiz desenho à mão, literalmente. Mas explico aqui a mesma coisa, ó. É o mesmo desenho, só o outro está muito mais caprichado do que esse daqui. Tudo bem? Aí se vocês assistirem esse e depois assistirem lá o exercício que estava aqui, fazia exatamente isso. Então, aí, ó, era o exercício aqui, eu vou indo. Aí ele vai. Nossa, tá lento?
Aí eu faço todo o algoritmo, substituo as páginas aqui dentro. Aí depois faço os exercícios aqui com vocês. Tudo bem? Então tem toda essa parte está ali dentro da resolução, tudo bonitinho. Então eu espero que vocês tenham assistido os vídeos que eu deixei aí. A pergunta é: quanto a essa parte de memória, quais são as dúvidas? Teoricamente, já dei 15 dias para vocês assistirem. Eu pedi, se vocês olharem nas gravações aí, e estava marcado aqui como assistir, inclusive. Vocês podem olhar, eu passei isso daqui antes daquela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, essa tarefa aí foi passada há 3 semanas atrás, basicamente. Tudo bem? E foi deixando para vocês fazerem. Então, aí vocês não fizeram, dei mais uma chance para uma semana, e essa daqui é a 3ª semana. Para vocês terem assistido toda essa parte aí de endereçamento. Alguma dúvida contra essa parte? Professor, não é bem uma dúvida, mas é só. Eu gosto sempre de repassar para ver se eu peguei certinho o que cada coisa faz. Que quem define, como você falou, a parte do. Eu estou esquecendo da paginação e do que sobrou. Esqueci o nome agora. É paginação e o. Quando você deu swap? Isso, a paginação e o deslocamento. Ah, A quantidade de bits que usa é o sistema operacional, certo? você quando está fazendo o sistema operacional, o hardware, né, que vai rodar em cima dele, a pessoa define quanto que vai ser, quantos bits vai ter. Aí, depois disso definido, ele vai passando, vai dando os comandos, o processador passa pelo processador, ele pede para uma página na RAM, se a RAM já tiver, ela usa, se não, pega do HD, Coloca na RAM e usa. coloca na RAM e usa. E se tiver Aí, lotada a RAM? Vai ao algoritmo, né? Escolhe, por exemplo, FIFO. Pega a mais antiga, tira da memória, joga para dentro do swap e carrega o novo conteúdo naquele endereço de memória. isso. Eu não lembro o nome de cada um, mas eu lembro que tem coisa tipo um que parecia um relógio que ficar passando de cada um, se foi usado, mudava para um, se não, mudava para 0. Esse tipo de. Tudo isso daí é essa tabela. Muda essa tabela aqui, ó. Isso. Eu posso ter a tabela com o R e o X aqui, ó. Eu posso ter o R e o X. O R1, o X0. Aí você vai colocando lá dentro. Então é essa tabela ali que vai mudar. E esse algoritmo vai de cada sistema, certo? Certo. Beleza. Só confirmar se eu peguei direitinho como funciona. Então, por exemplo, tem Linux que vai usar FIFO, por exemplo. A grande maioria usa FIFO. Por quê? Porque é o mais fácil de implementar. Você pega o mais velho e tira sempre. É o mais lógico? Não. Mas, ou a segunda chance. Que ele não tira na primeira vez. Ele só marca como 0 e tenta atirar o outro. Então, ele nunca tira. Só que isso daí que acontece? Cada vez que eu aumento a complexidade do algoritmo, vai ficando mais lento o meu computador. Se pensar que as páginas elas trocam toda hora vai usar o algoritmo. Todos entenderam aí? Acho que sim, professor. Agora que eu dei uma repassada também para ter certeza, eu acho que tá tudo tranquilo. Tranquilo. Mais alguma dúvida aí? Mais alguém tem alguma dúvida? Então, se ninguém tem dúvidas, então hoje a gente vai falar sobre deadlocks. Então, a aula de hoje, matéria nova, deadlocks. Conhecido também como condição de impasse. O que é isso daí? Que vem a ser um deadlock? É uma situação onde a máquina fica esperando. Um fica esperando o outro e nada funciona. Isso é um deadlock.
Basicamente, você vê às vezes isso acontecer, sua máquina trava. Todo mundo aqui já apareceu assim, você dá Ctrl Alt Del e aparece, o software não está respondendo. Alguém já viu essa mensagem no seu Windows? Do software não está respondendo, em vez da Ou o sistema não está respondendo, ou o Word não está respondendo. do Word com um programa específico direto. Você pega um programa, às vezes está lá, não, o programa tal deixou de responder. Aí você deixa lá, depois de 2 horas, talvez até ele volte a funcionar. Mas caso contrário, você tem que matar o programa, fechar ele na barra, ou dar Ctrl Alt Del e matar o programa. Alguma coisa vai acontecer. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa é o que aconteceu para o programa travar. Geralmente aconteceu um deadlock. Então, vamos ver como é que funciona essa parte de deadlocks. Então, primeira coisa, antes de a gente ver deadlocks, a gente tem que entender o que é recurso. Recurso é qualquer coisa que você tem no seu computador que possa utilizar. Então, por exemplo, você tem uma impressora, é um recurso. Você tem um mouse, é um recurso. Você tem a memória do seu computador, é um recurso. O HD do seu computador é um recurso. O teclado é um recurso. Tudo bem? Então, você tem vários hardwares ali no seu computador que você pode estar utilizando ali dentro. Bem, tudo isso a gente dá um nome de recurso. Não só de hardware, mas às vezes até de software. Entenderam o que é um recurso? Sim, professor. Por exemplo, vou imprimir um documento. Eu vou precisar ler do HD, jogar na memória e depois jogar para a impressora. Para fazer isso, eu vou precisar de alguns recursos. O HD, a memória e a impressora. Tudo bem? E nessa ordem. Eu vou ter que reservar um espaço de memória, fazer a leitura do HD e depois que eu fiz a leitura, eu jogo para a impressora. Então, é essa ordem que eu vou ter que fazer para poder imprimir. Então, quando você trabalha com recurso, você precisa acessar esse recurso numa ordem cronológica, uma ordem lógica, né? Não dá para poder pegar a impressora, aí não tem nada para imprimir e ficar segurando a impressora. Então, antigamente, até os caras faziam isso daí. Ah, eu vou imprimir. O cara ia lá e bloqueava a impressora. E ninguém mais acessava. Então, a impressora ficava bloqueada durante todo o período. O que acontecia? Ninguém usava a impressora e ele também não. O recurso está bloqueado. Se outra pessoa, outro programa tentar imprimir, não vai conseguir porque o primeiro já está usando a impressora. Aí é um passe, é um deadlock, fica travado. Entenderam a ideia? Deadlock é quando tem duas coisas pedindo acesso ao mesmo tempo? Exato. E ninguém libera. Então todo mundo depende de um recurso que não pode ser compartilhado. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar que vocês estão vendo minhas canetinhas aí. Consegue todo mundo ver aí as canetinhas aí na minha câmera? Sim, professor. Então o que acontece? Tem uma vermelha e tem uma azul. Aí eu falo o seguinte: para poder funcionar, para poder escrever, eu preciso das duas canetas, da vermelha e da azul. Tem dois programas. O primeiro programa pega a azul, o segundo programa pega a vermelha. Aí o primeiro programa fica falando assim: não, só para terminar eu preciso da azul. Então não dá para terminar. Então eu vou para modo, vou dormir. Coloco o programa em stand-by. Entra com o modo bloqueado. Só que ele segurou o recurso. Aí o outro vem aqui e fala assim: olha, para poder imprimir eu preciso da caneta azul. Só que a caneta azul está sendo usada. Então eu vou aguardar. Só que em vez de liberar a caneta, o que ele faz? Segura. Segura e o programa vai dormir. Quando que eles vão acordar? Quando tiverem a caneta. A outra caneta estiver disponível. É a hora que eles acordam. Esse está dormindo, não soltou a caneta. Esse está dormindo, não soltou a caneta. O que vai acontecer? Quando que vai acordar? Nunca, por causa que nunca vai ter para eles. Exato, nunca vai ter. Isso é um deadlock, trava os dois. Aí você vai lá e mata um programinha. Matei o da caneta azul. Matei e liberou o recurso. Na hora que liberou, wake up, acorda o programa.
Agora você tem as canetas, você usa. Terminou de usar, as canetas estão liberadas. Vem outro programinha, pega as canetas e aí consegue executar. Entenderam o que é o deadlock? Alguma dúvida? Então, quando que eu vou ter um deadlock? Quando eu vou travar? Os dois ficar esperando alguma coisa. Para poder ter deadlock, quando que ele ocorre? Primeiro, quando garante-se aos processos acesso exclusivo ao dispositivo. Então, eu tenho uma caneta e meu programa consegue pegar ele. Ó. Peguei. Na hora que o meu programa consegue pegar o recurso, provavelmente aquilo ali pode acontecer um deadlock. Exemplo, o meu programinha acessar diretamente a placa de vídeo. O meu programinha acessar diretamente a impressora. O meu programinha acessa diretamente a memória. O seu programa tem acesso à memória. O seu programa tem acesso à impressora. O seu programa tem acesso direto à placa de som. Se o seu programa tiver acesso ao hardware, a um recurso, ele direto, você pode ter certeza que vai dar merda. Por que vai dar merda? Porque o programador aprendeu a fazer isso na faculdade. Como o programador fez? Ele vai precisar de alguma coisa, ele cria a variável e já aloca lá no começo do sistema. Então o cara vai começar a programar, a primeira coisa, vocês quando criam a variável, onde que vocês criam uma variável? Você está falando no main? Você vai fazer um main, vai fazer um programinha. Vou fazer um programinha assim. Tela branca. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Você vai fazer um programinha lá, tem um main lá. Desculpe a letra aí. Aí abre o colchete aqui, não é assim? Aí a primeira coisa, o cara vai usar a variável aqui, vai ter um if aqui, ó. If o A for maior que 5, faz alguma coisa. Está aqui embaixo o A. Você vai fazer um read aqui do A aqui embaixo, ó. Read A, ou read F, scanf, né? No caso aí você podia ter um scanf aqui. Eu vou colocar só um read. Vou fazer a leitura do A e o if vai estar aqui embaixo. Onde você cria o A? No começo do main, você cria o tipo dele. Int A. Lá no comecinho. Todo programador aprendeu a fazer isso, não foi? Declara as variáveis antes de começar as coisas? Isso mesmo. Quando você declara uma variável, o que acontece? E se fosse uma impressora? Vou usar uma impressora. Está dentro do if. Se o A for maior que 5, então imprima. Chama o programa aqui de imprimir. Mas só quando o A for maior que 5. E se o cara nunca digitar um número maior que 5? Nunca vai entrar aqui. Mas ele vai lá no comecinho e reserva lá uma variável i do tipo impressora. Ele cria essa impressora lá e já executa. Então lá no comecinho ele já segura a impressora. Pode ser que nunca você vai usar a impressora, mas a primeira coisa que o programador faz é que ele vamos reservar a impressora. Pode ser que meu programinha vai usar, então o que eu faço? Já reservo a impressora e fica comigo. Lasque-se os outros. É assim que funciona. O cara vai lá, gruda a impressora e não solta mais. Pode ser que o cara nunca digita lá, o A sempre digita 2, 3, 1. Nunca vai entrar nesse if, nunca vai imprimir, nunca vai liberar a impressora. Entenderam? Ficou claro isso aí? Que esse é um problema que meus conchetes ficaram lindos ali. Basicamente, por a importância da ordem certa das coisas, para não travar. Qual que era a ideia?
Se eu vou usar o I aqui, ó, o A vai começar a partir dessa linha, qual que seria o ideal? Int A. O int A tinha que estar declarado aqui embaixo, ó, antes de você usar. Não reservar lá em cima no comecinho. Tudo que você aloca no comecinho, ele vai ficar durante todo o programa. Entenderam? Em resumo, vocês não aprendem a fazer isso. Vocês são treinados a criar todas as variáveis no início do programa. Ah, professor, então o Instituto Federal está ensinando os alunos errado? Não, pega todos os livros. Todos, sem exceção. E olha o que o cara ensina. Criar a variável lá no começo. Sempre. Então, se ele for na Unicamp, na USP, em qualquer lugar, sempre vai estar variável sendo criada no começo. Criou no começo, alocou recurso. Precisa dela? Não sei ainda, mas eu já reservei. Está gastando memória. Entenderam o problema? Isso é só para criar um negócio que não está usando. Seria melhor criar no momento só que precisa, então. Exato. Esse seria a lógica ideal. Quantos programas na lógica ideal? Putz, você conta no dedo. 99,99% vai programar desse jeito. Entenderam o problema? Beleza. Então, se o meu programa, então, quando que eu vou correr um deadlock? Então, primeiro, garante-se ao processo, então o seu programa consegue o acesso exclusivo ao dispositivo. Tá a impressora, o seu programa vai lá e segura ele. E só eu posso usar. Pronto, já deu um deadlock. Qualquer programa que precisar dessa impressora, tá lascado. Não vai rodar e vai travar tudo. Em resumo, eu posso ter acesso direto ao hardware? Seu programa pode ter acesso à impressora? Pode ter acesso ao teclado? Pode ter acesso ao mouse? Não, pessoal. A gente tem que evitar isso daí. A gente vai ver depois isso em tratamento de deadlocks. Você tenta evitar que ele dê pau. Como que eu consigo evitar às vezes que dê um problema? Como que eu trato um deadlock? Exatamente colocando alguma coisa que você não acessa. Exemplo, o Windows, quando começou o DOS, né, que era antigo, você tinha acesso, você fazia um programa que tinha acesso direto à impressora. Você ia lá e mexia na impressora. Então, quando você reservava a impressora, nenhum outro programa conseguia fazer e travava. Hoje em dia, o que o Windows faz? Ele proíbe, se você tentar acessar a impressora diretamente, o seu programa vai ser fechado. Vai aparecer uma tela azul escrito assim, ó, este programa executou uma instrução ilegal e será finalizado. Assim, deixa eu ver se eu tenho essa tela aqui, só para vocês verem essa tela. É uma tela legal. Este programa, instrução ilegal, e será finalizado. Ele tem uma imagem dele. Este programa. Você me traz essa tela. Tipo assim, não é esse, mas é uma telinha parecida com ela. Deixa eu ver se tem aqui a foto. Que tem, mas não tem a fotinha. Mas a fotinha é parecida com essa, assim. Nunca ninguém viu essa telinha assim? Bloqueado pelo seu computador? É, aqui é bloqueado. Ele não vai ter uma tela que fica bloqueada. Será finalizado. Deixa eu ver se tem alguma tela assim. Os caras nem colocam mais.
Ô, professor, Oi. simula aí como é que é. Aí vai me dar só pau. Deixa eu ver só a tela de erro. Bloqueou o aplicativo. É tipo assim, ó, um erro de... Dá uma mensagenzinha de erro no seu sistema. Eu queria a telinha de mensagem aqui, que é parecida com aquela ali. Não pode acessar o trabalho. Faça alterações. Não. É uma mensagem de erro. Este programa executou. É tipo assim. Esses erros assim. A instrução tal fez referência à memória, os dados solicitados não foram colocados na memória devido a algum erro tal. Aí ele tem o OK para ser finalizado. Aí o seu programa fecha. Note que não tem nenhum cancela. É só fechar. Esse aí não é mais familiar. Tem. O Windows dá bastante isso daqui, ó. Eu queria um que é tão bonitinho. Ele executou a instrução ilegal. Sei lá. Porcaria que não tá achando. Mas é parecido com esse daqui, ó. Tipo assim, este aplicativo não pode ser executado e vai dando erro lá dentro. Aqui não está nem trazendo mais. Google Fotos está ruim. Mas enfim. Então, por que acontecia isso? Por que dá essa mensagem de erro? Porque o seu aplicativo tentou acessar diretamente a impressora, aí o Windows detecta isso daí e segura. Como que eu faço para imprimir hoje? Você manda o Windows imprimir. Então tem a rotina do Windows. Hoje em dia, você quer imprimir alguma coisa. Você pega e manda o Windows imprimir. Aí o Windows pega esse arquivo e manda para um programa chamado gerenciador de impressão. Então, quem tem acesso hoje à impressora não é o seu programa. É só o gerenciador de impressão. Então, tem um programinha feito pela Microsoft que só ele tem acesso à impressora. E todo mundo que quiser imprimir, manda para ele e ele acessa a impressora. Então, você não vai ter duas pessoas que vão conseguir acessar essa impressora. Entenderam isso? Aí isso se aplicaria para todo recurso? Tem um gerenciador? Se você for olhar, tudo tem gerenciador. Se você abrir lá o seu Windows, você vai ver que existe gerenciador de memória. Você tem gerenciador de memória, que é um software que tem lá no seu Windows, ó. Então tem a ferramenta dentro do Windows, bem. Aí você tem o gerenciador de impressão. Gerenciador de impressão do Windows. Você tem lá e ele, deixa eu ver uma imagem aqui. Tá aqui, ó, o gerenciador de impressão. Ah, como é que eu sei que tem isso no Windows? Eu vou abrir aqui, ó. Vou lá, painel de controle. Painel de controle. Se eu procurar aqui, ó, gerenciador. Aí, ó, gerenciador de impressão. Tudo tem gerenciador, ó. Gerenciador de dispositivos. Então, agora, tudo que está ali dentro, ó, no gerenciador de dispositivo, todos os seus dispositivos, memória, tudo tem um programinha que controla. Você não fica mais acessando. Se eu for lá o gerenciador de impressão, ó, clicar aqui, propriedades de impressão. Existe um software aqui que você consegue ver tanto as propriedades da sua impressão como a fila de impressão. Esse programinha aqui, ó,
é o gerenciador de impressão. Então, quando você manda alguma coisa lá, em vez de acionar diretamente a impressora, ele vai mandar o arquivo que você quer e manda para cá. E esse programinha acessa a impressora. Entenderam? Por que ele está fazendo isso? Para evitar deadlock. Evitar que outro programa tenha acesso à impressora ao mesmo tempo. Então, só vai ter um único programa que vai poder ter acesso. Todo mundo pede para ele, deixa o documento aqui, ó. E conforme ele vai imprimindo, ele acaba um, pega o próximo, pega um, pega o próximo. Então ele vai fazendo um cache. Chega, vai ficando ali, conforme ele vai imprimindo, ele vai pegando o próximo documento. Todos entenderam? Isso é só no Windows ou em todos os outros? Todos. Hoje em dia, todos, porque é o jeito mais fácil de tratar deadlock. Então, você cria programas para poder fazer isso daí. Então, no seu Windows, tem esses programas lá dentro. Entenderam? Aí é nesses programas que utiliza os tipos diferentes de deadlock que a gente pesquisou nos trabalhos? Lembra que você pesquisar? Uhum. Aí, a maior parte do... Eu vou dar um spoiler da aula. 99% dos sistemas operacionais não trata deadlock. Como que é feito o tratamento de deadlock? Não tem um programa para resolver isso. Ele tenta tratar através desse gerenciador. Então vai ter gerenciador de impressão, gerenciador de arquivo, gerenciador de disco, gerenciador de memória, gerenciador de som. Aí ele coloca um monte de gerenciador. Então, o seu sistema operacional é um monte de programinhas. Esses programinhas acessam o hardware. E o seu programa, para poder acessar o hardware, pede para o sistema operacional acessa esse programinha e ele acessa o hardware. Entenderam? Até aqui alguma dúvida? Normalmente, pessoal, um recurso, seja ele qualquer, HD, impressora, tudo, ele só pode estar sendo usado por um único programa no mesmo tempo. Não dá para você usar a impressora por dois programas ao mesmo tempo. Senão, o primeiro programa manda algumas coisas para a impressora, o outro manda, vai fundir, vai bagunçar todo o texto. Vai sair metade da página impressa um negócio e metade impressa outra coisa. Nada a ver. E isso acontecia antigamente. Okay? Então não dá para dois usar recurso. Quando a gente usa recurso, geralmente o recurso é exclusivo. Então, como é que eu faço então para poder usar uma coisa e não ficar com ela travado? Usa o gerenciamento. Cria programas que ele acessa o recurso. Ah, eu quero um arquivo no disco. Você não acessa o disco. Você pede o arquivo para o gerenciador de disco e o gerenciador que acessa o disco. Entenderam? Ah, eu quero... sei lá. Imprimir é uma coisa mais fácil, acho que de vocês verem isso daí acontecer. Mando 2 arquivos para a impressora. Ele não imprime os 2 de uma vez. Ele vai imprimir tudo o primeiro um. A hora que acabar aquele arquivo, aí ele vai mandar o próximo arquivo para ser impresso. Entenderam isso? Ficou claro? O deadlock, então, é um nome só para quando dá o erro. O resto é tratamento para deadlock. Esse é o tratamento. Quando você não usa o gerenciador, muito provavelmente você vai ter um deadlock. Ok. Entendeu? Sim, beleza. Aí uma coisa interessante. Quando você fala de recurso, existe 2 tipos de recurso. O recurso preemptivo e o recurso não preemptivo. O que é um recurso não preemptivo? Se você tirar, detona tudo. Exemplo, você está gravando um CD. Aí no meio você tira o CD, passa para um outro programa. O que acontece quando você está gravando
e faz uma leitura dentro de um drive de CD. Alguém tem ideia do que acontece? Chuta, pessoal. Você está gravando algo e tira o CD? Não, não é tira o CD. Um programa está usando para gravar o CD. Aí, por algum motivo, você faz acesso ao CD, faz uma leitura. Ah, tá. Vocês têm noção do que acontece? Se dois programas tentarem acessar o CD ao mesmo tempo, Meu chute seria só que os dois travariam. você perde a mídia. O CD, enquanto está gravando, você não pode parar a gravação no meio do caminho. Ele tem que ir até ser finalizado. Se você parar no meio do caminho, a mídia já era. Pode jogar fora. A mídia não, o processo não pode ser interrompido por motivo nenhum. Imaginemos que nós temos aqui uma gravação de CD. Tá? Deixa eu pegar um CDzinho aqui, pera lá. Vamos imaginar, deixa eu aumentar o som aqui, porque agora eu tirei o microfone para facilitar a minha movimentação aqui. Vamos imaginar, vou até tirar um pouquinho o compartilhamento, só para vocês ficarem com a minha tela maior. Vamos imaginar que você tem um drive de CD. Tem um drive de CD lá dentro, tá? Grava CD, aí você põe o CD aqui dentro. Pá, faz de conta que ele está lá dentro. Está gravando, o negócio está girando aqui dentro. Tudo bem? E está sendo gravado aqui dentro. O que acontece? Ele vai pegar o seu HD, o HD do seu computador, e ficar mandando dados aqui para dentro. Então ele pega o que está aqui dentro e vai gravando no disco. Se outro programa acessar, por exemplo, o drive aqui, e ficar com ele o tempo todo, alguém está fazendo uma leitura pesada dentro do HD, e não mandar dados suficiente aqui, o que vai acontecer? Esse cara está gravando. Ele tem uma memóriazinha. Aí a memória vai gravando as coisas aqui dentro, vai chegar num ponto que aqui não vai ter mais nada para gravar. Quando não tiver mais nada para gravar aqui dentro, ele vai lá no HD. O HD, eu estou precisando de dados. O HD não tem para informar para ele, porque alguém está usando o drive. Alguém está usando o HD. O que vai acontecer com essa mídia aqui? Quando zerar, não tiver mais dados, ele perde a gravação. A gravação é cancelada e o CD é ejetado. E você perde essa mídia que não dá para gravar mais nada depois. Entenderam isso? Sim, professor, dá basicamente um erro catastrófico, né? Exato. E por que isso aconteceu? Porque você deixou outro programa acessar um recurso. Então, o que é um recurso não preemptivo? Você não pode tirar enquanto a pessoa está usando. O CD é não preemptivo. Se você parar no meio do caminho, você perde a mídia. A impressora está imprimindo. Aí alguém fala, eu preciso da impressora. Tira aí e coloca o que eu vou usar. Dá para fazer isso? Se você fizer, você vai perder a mídia. Qual é a mídia? Estava no meio da folha. A impressora está lá. Pegou uma folha de papel aqui, está imprimindo a folha de papel. Plém, 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 plém. Aí no meio da folha você tira e coloca outro programa para imprimir. O que vai acontecer? Metade vai estar com um texto, metade vai ser do outro. Pronto, você estragou a folha. Nem tem o primeiro texto, nem tem o segundo texto. Entenderam? O que mais que existe de recurso não preemptivo? Então, o que não pode ser tirado do computador enquanto está rodando? Impressora, drive de CD, DVD, que mais? Um HD que alguém está gravando uma informação lá dentro. Então, você não pode tirar isso daí. Imaginemos aqui, ó, vou voltar aqui, que tem dois programinhas. Vou abrir dois programas aqui.
vou abrir 2 blocos de notas. Bloco de notas. Abri o primeiro. Vou abrir outro bloco de notas. Bloco de notas. Tenho 2 programinhas aqui, ó. O teclado, nesse momento, está nesse programa. Tudo bem? Tudo que eu estou escrevendo está aqui. De repente, eu vou trocar. Ó, eu estou escrevendo. Ó. Eu vou clicar aqui, ó. Ó, tá escrevendo lá. Ó, cliquei. O que aconteceu? O recurso teclado foi tirado desse programa aqui e foi dado para esse outro. Só que você só para de digitar. Quando eu quiser continuar, basta clicar aqui, ó, e continuo digitando. Ele estragou o que tinha? Estava fazendo. Estava digitando aqui, ó. De repente você tira e manda para esse outro programa. Agora você está aqui, ó. O que ele tinha aqui, ó. Aqui estragou alguma coisa quando eu mudei o teclado para o outro lado? Não, ele simplesmente parou onde estava. Quando o cara clicar novamente, ele continua a partir de onde estava. Então, o teclado é um recurso preemptivo. Eu posso tirar do programa que não vai detonar tudo o que ele está fazendo. Então, quais são os recursos preemptivos? Por exemplo, teclado, mouse. Você pode tirar e não vai acontecer nada com o cara. Entenderam? Alguma dúvida? Preemptivo, então, é basicamente com. Se duas pessoas tentar usar ao mesmo tempo, vai dar um erro muito grande, vai destruir basicamente o. Não. O que é preemptivo permite que 2 pessoas usem ao mesmo tempo. Ó. Ah, tá. Estou com o teclado aqui, ó, e tem 2 pessoas usando o teclado ao mesmo tempo. 2 programas usando o teclado ao mesmo tempo. Eu estou com A aqui, ó, nesse primeiro programa, ó. Aí, de repente, eu clico aqui nesse outro. Ó. E aqui, ele pode continuar sem ter estragado o primeiro. Eu pensei Isso é preemptível. Eu posso tomar que não vai arregaçar nada. Eu pensei que ainda estava incluindo do CD. Não. Por exemplo, estou aqui, ó. Estou digitando, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou puxar o cabo USB desse teclado. Esse cabo tem um cabinho, eu arranco, ó. Arranquei o teclado. Passei o teclado, agora o teclado está aqui, ó. Todo o fio do teclado está aqui. Quando eu pôr de volta, eu arranquei. Liguei no outro computador. O cara usou o teclado. Aí me devolve o teclado. Falou, ó, tá aqui seu teclado de volta. Quando você põe, ele perdeu o que estava fazendo? Não. Não. Agora ele continua a partir de onde estava. Entendi. Eu pensei só que os dois eram o mesmo tipo. Esse aí é diferente. Beleza, professor. Entenderam o que é preemptivo? Eu posso tirar que não vai arregaçar nada. Estou usando meu mouse aqui, ó. Ó, meu mouse está balançando na tela. Aí eu venho aqui, ó, e arranco o plugin do mouse. O mouse parou, não mexa. Emprestei para o meu amigo, usou o mouse. Aí ele me devolveu, tá aqui, ó. Aí eu vou lá e coloco o mouse de volta. Pronto, o mouse volta a funcionar. Estraguei alguma coisa? Então ele é preemptivo. Eu posso tomar dele que não acontece nada. E outra, ele já fica com aquele driver instalado, né? Ele não precisa instalar todo o driver novamente, todas as funções de novo, já fica tudo pronto ali para quando colocar ele já reconhecer. Todos entenderam essa parte do que é um preemptivo? Preemptivo eu posso tirar e depois pôr de volta, ele continua belezinho. Um recurso não preemptivo. Se eu tiro, vai, imprime, coloca uma coisa para imprimir e no meio da impressão você desliga a impressora para ver o que acontece. Puxa o cabo USB dela.
o que vai acontecer? Vai estragar, você vai perder aquela cópia. Você tem que começar tudo de novo. Imprimir a partir do início. Entenderam? Então, se ele estraga, é um recurso não preemptivo. Ficou claro o que é preemptivo? Sim, professor. Então, qual seria a sequência para poder usar um recurso? Qualquer hardware que você tem lá dentro. Primeiro, solicito, uso e logo em seguida libero. Essa seria a ideia que eu falei para vocês. Quando vocês vão declarar a variável? Quando vocês forem usar. Vou usar a partir daqui, na linha de cima eu declaro a variável. Esse seria o ideal. Como que funciona na prática? O cara solicita o recurso, sem saber se vai usar ou não. Aí programa lá 10 mil linhas. Às vezes nunca usa o recurso e muitas vezes não libera o recurso ainda. Ele solicita, fica preso e não devolve. Esse é o nosso programador brasileiro. Tudo bem? Se ele é assim, não dá para mim confiar. O sistema operacional não pode confiar no programa. Então, para isso, ele cria o quê? O gerenciador. Então, você não acessa o recurso. Você fala, olha, eu vou mandar para aí alguma coisa. E se o cara não mandar nada? Tá lá, não tá usando nada, não entra na fila. Ele pula a vez dele na fila. De impressão, por exemplo. Entenderam? Sim, professor. Não fico desse jeito também só para ficar de fácil leitura? Para entender mais fácil o código? Fica mais fácil, principalmente para quem está programando pela primeira vez. Para o cara não esquecer de fazer as coisas. Então, geralmente, você ensina no comecinho da faculdade. Primeira coisa que você ensina, declaração de variáveis. Acho que é uma das primeiras aulas de programação que vocês tiveram. Então, antes de começar qualquer coisa, a primeira coisa que vocês aprendem é declaração de variáveis. Não é isso? Sim. Aí vocês aprendem que ela tem que sempre depois do main, abre o colchete e começa a declarar as variáveis. É assim. Fica mais fácil para quem nunca programou entender? Sim. Entenderam isso? Sim, professor. Alguma dúvida até aqui? Então, um problema de deadlock. Quando eu tenho dois recursos, o primeiro pega um recurso, o outro pega um outro recurso, e ele precisa dos dois para poder funcionar. Esse não libera, esse outro não libera, e ficam os dois ali brigando. Meu, eu tô com vermelho, eu preciso do azul, me libera o azul. Aí o azul fala a mesma coisa. Olha, eu já tô com azul, libera o vermelho. E vai ficar nesse impasse. Então, isso é um problema de deadlock. Okay? Basicamente é isso que estava ali dentro. Exemplo aqui. Vamos imaginar uma ponte onde eu tenho lá uma parte estreita. Aí o primeiro carro aqui entra na ponte e o outro também que estava aqui, ó, também entrou na ponte. Os dois entraram aqui na ponte. Só que a ponte só passa um carro. O que vai acontecer? Os dois vão ficar travados. Tudo vai ficar travado. Esse não consegue seguir em frente porque tem esse carro. E esse carro não consegue seguir em frente porque tem esse outro carro na frente dele. Fica os dois travados. E trava todos os outros que precisam usar a ponte também. Que virão depois.
Qual é a solução? Um dos programas tem que abrir mão do recurso. Um dos programas vai ter que matar. Entenderam isso? Geralmente você vê isso daí. O Windows, por exemplo, ele não mata. Mas existe lá, quando você dá Ctrl Alt Del, por exemplo, vamos pegar o Windows. Tem lá o gerenciador de tarefas. Todo mundo já viu o gerenciador de tarefas? Daí Ctrl Alt Del aparece lá, gerenciador de tarefas, essa tela aqui. Todos os programas que você está executando. Imaginemos que tenham 2 programas aqui que estão não respondendo. O programa não mata sozinho. Seu Windows nunca vai matar aqui, ó. Mesmo que um programinha esteja travado aqui, ó, ele nunca vai matar sozinho. Para matar esse programa aqui, eu tenho que vir aqui e mandar finalizar esse programa, finalizar a tarefa. Por que o Windows não mata? Se ele sabe qual é o programa. Às vezes tem 2 programas, você precisa matar um dos 2. Qual dos 2 o Windows vai selecionar? Ah, é por nome, o nome mais curto? Beleza. Aí tem um programinha lá que é deixa eu ver o nome do negócio lá. Aquele joguinho de mina. Um programinha chama mina. O outro chama Programa de Gerenciamento da Usina Nuclear. Então tem um programa que gerencia a usina nuclear e tem um programa que é aquele joguinho mina, mina terrestre ou paciência. Tem um joguinho e aqui tem um programa que está administrando toda a usina. Os 2 precisam de um recurso que é o vídeo. Aí trava. Você tem que matar um dos 2 programas. Qual dos 2 você mata? E aí, pessoal, qual dos 2 você mata? Mata o da usina mesmo. Mata da usina. Ah, fecha o programa da usina. O que vai acontecer? Era o programa que monitorava o reator nuclear. Aí o reator nuclear agora ninguém está monitorando ele, sobe a temperatura porque ninguém está controlando e explode a usina nuclear. O cara salvou o paciência dele, o joguinho de paciência, e explodiu a usina. Joia, né? A Luciana colocou aqui o da mina. Por quê? Porque é o programinha mais simples. Você sabe disso, mas o Windows não sabe. Ele não tem como descobrir qual dos 2 programas que está travado. Se eu tiver que matar um dos 2, qual dos 2 é o mais importante para você? Tem um programinha lá que é tocador de música e tem o Word. Esse está tocando uma música e esse daqui está com o Word. Os 2 travaram por algum recurso que precisavam. Tem que matar um deles. Como o sistema vai saber? Ah, mata o programinha do Word. Era a sua tese o seu trabalho de TCC. E você não tinha cópia dele. Quando matou, você perdeu o seu TCC. Ah, então não usa o Word. Mata qualquer um que não for o Word. Beleza. O outro programinha pode ser o leitor de música, mas pode ser o programa que está controlando a usina nuclear. Aí eu vou lá e mato ele, pum, explode a usina. Entenderam que é uma responsabilidade muito grande para o sistema operacional decidir qual dos programas que ela vai matar? Qual que é menos importante para você? Mas isso é a decisão só do Windows ou todos os sistemas fazem isso? 99,9% dos sistemas fazem isso. Ele não mata. Por que ele não mata? Porque tem medo de matar uma coisa que era muito importante. Ele vai ter o gerenciador de tarefas. Aí você vai lá e apaga. Você vai lá e mata. Então, às vezes, você já viu isso daqui, ó. Quer ver, ó?
Assim, ó. Vocês devem ter visto isso daqui. O programa aparece aqui, ó, e escreve na frente aqui, ó, status, não respondendo. Alguém já viu isso daqui? Muitas vezes. Isso quer dizer o quê? Que teve um deadlock e ele travou. E você vai ter que, às vezes, tem mais de um programa aqui que não está respondendo. E nesse caso, você, usuário, vai decidir qual deles vai matar. Entenderam a bucha? Todos entenderam o que eu falei agora? Ficou mais claro? Ou assim, ó, para quem tem um Windows mais antigo. Olha lá o seu gerenciador de tarefa, ele fica assim, ó, não respondendo. Às vezes você tem dois programinha que tá lá não respondendo. Aí você tem que matar um. Qual deles você vai matar? Para o programa voltar a responder. Então, por que esse cara não está respondendo? Porque ele precisa de alguma coisa que algum desses outros está usando. Ah, e qual que eu vou matar? Não sei. Às vezes você pode matar tudo e ele continua não respondendo. Às vezes você fecha os outros programas e ele volta a responder. Quem decide isso? É o sistema operacional ou o usuário? Quem matar é o usuário. O usuário. Então, o sistema operacional não trata deadlocks. A maior parte lá deixa você matar o programa. Então, nesse caso aqui, quando tem deadlocks, igual aconteceu aqui, um dos carros tinha que voltar de ré. Então, um dos programas tinha que liberar o recurso. Para não acontecer o deadlock. Travou um carro de frente com o outro. Um deles vai ter que ceder. Se ninguém quer ceder, fica travado. É assim que acontece. Aí o seu Windows está travado, aparece lá não respondendo e manda para o usuário falar: ó, você escolhe os aplicativos e mata aí, para ver se esse aplicativo sai para o outro continuar. Entenderam como é que é feito? Alguma dúvida até aqui? Então, a definição formal do que é um deadlock é um conjunto que está numa situação de deadlock se todos os processos pertencentes ao conjunto estiverem esperando por um evento que somente um outro processo do mesmo conjunto poderá acontecer. Então, quando que está... A Isabelle perguntou se dá para matar os dois juntos caso trave. Não. Você tem que matar um por vez. Você é o usuário que vai matando. Ele não mata tudo sozinho. Não dá para você selecionar Ctrl, segurar mais de um e falar mate tudo isso daí. Não. Tem que ir lá e finalizar um por vez. Então, quando que alguma coisa está em deadlock? Quando ele precisa de uma coisa que está com outra pessoa. Então, basicamente, isso é um deadlock. Para continuar, eu preciso de um recurso que não está mais comigo, está com outra pessoa e está sendo usado e essa pessoa não quer liberar. Se a pessoa não libera e eu também não, pronto. É um impasse, uma condição de deadlock. A máquina trava. Então, o que é o deadlock? Essa travada que a máquina dá. Às vezes fica já viram uma tela branca assim que fica no sistema? Às vezes aparece assim, aparece uma janela pela metade, uma janela que não foi pintada inteira, fica um quadrado branco no meio da tela. Já viram isso? Tipo assim, ó.
Tem uma tela em branco aqui. Não atualiza. Ela fica uma parte da tela toda em branco. Parte que não atualiza mais. A tela fica travada. Não sei se alguém já viu isso daí. Deixa eu ver se tem aqui. Tipo uma tela assim, ela fica fica a tela em branco lá e não vai nem para frente nem para trás. Não sei se alguém já teve assim, ó. A tela fica lá em branco, fica travada e não vai nem a pau. Acontece coisas do tipo, basicamente fica tudo travado, exceto que não muda de cor e a barra de ferramentas. É, pode acontecer. A barra de ferramenta fica travada, ela fica um pedaço em branco lá. Às vezes nem aparece só minha barra de ferramenta, fica um risco branco no lugar. Alguém já passou por isso? Já. Então, isso é um deadlock. Aconteceu um deadlock ali. Absurdo. É quando fica um risco branco parado ali que não tem como tirar? É, Aconteceu comigo ontem. fica no lugar da barra de ferramentas fica um risco branco lá e nada. Travou. Aconteceu um deadlock. Então, o Windows é louco para dar deadlock. E como que o Windows trata deadlock? Não trata. Ele tenta prevenir. Como que eu tento prevenir? Eu uso o gerenciador. Então, eu tento acessar a maior parte das coisas através de gerenciador. Gerenciador de memória, gerenciador de disco, gerenciador de impressão. Só que se ele acessar alguma coisa, um outro recurso que não tem um gerenciador para ele, ele trava. Duas pessoas pegar o mesmo recurso, ele vai travar. Aí fica aqueles pedaços de tela branco lá que não atualiza, a máquina congela. Aí você não sabe o que faz, tem que matar um dos programas. Todos entenderam? Sim. Alguma dúvida até aqui? Quatro condições para você ter um deadlock. Primeiro, quando todo recurso está associado a um processo ou está disponível. Então, se tem alguma coisa que possa, tipo, uma pessoa ficar e segurar esse recurso, que vai para o segundo, a condição de posse e espera. O cara vai lá, pega a caneta e não devolve. Se eu permitir o cara pegar a caneta, requisitar a caneta e não devolver, eu estou pedindo para a minha máquina travar. Estou fazendo a posse de um recurso. Então, isso provavelmente é uma condição que vai gerar um deadlock. Se alguém precisar dessa caneta vermelha, vai travar. Tudo bem? Qualquer recurso, ele vai estar associado ou a um processo ou está disponível. Ou está disponível ou está com um processo. Se isso daí for verdade, então pode acontecer deadlock. Quer dizer o quê? Que esse recurso, duas pessoas não podem acessar esse recurso ao mesmo tempo. Igual o teclado. O teclado, duas pessoas podem usar o teclado. Basta clicar em qual janela que você quer e ele funciona. Ele é um recurso preemptivo. Agora, se é um recurso não preemptivo, que não dá para mim compartilhar com duas pessoas, então provavelmente vai dar pau. Tudo bem? E por último, a espera circular. Esse depende desse, que depende do outro, que depende do primeiro. Tem três aqui, cada um está com um. E para imprimir precisa de dois. Esse tem um e precisa do azul. O azul já tem, mas precisa do preto. E o preto precisa do vermelho. Só que nenhum dos três libera. O que vai acontecer se ninguém quebrar essa espera circular aqui?
O A não continua porque está esperando... O A não, o vermelho não continua porque está esperando o azul. O azul não continua porque está esperando o preto. O preto não continua porque está esperando o vermelho. E vai ficar nesse loop infinito. Um esperando o outro e nunca vai sair. Entenderam? Ficou claro essa brincadeira? Toda vez que eu tenho um recurso... pode falar. Ô, professor, e nem nessa versão mais nova eles fazem esse tratamento? Essa versão 11 do Não. Windows? Sem tratamento de deadlock. Se travar, o usuário vai ter que dar Ctrl+Alt+Del, escolher um e matar. É muita responsabilidade para o Windows. Ele não quer assumir a responsabilidade. Ah, entendeu. Entendeu? E se ele mata o programa errado? Tem dois programas. Ah, mata o menor. O menor é o programa que tinha um jogo, sei lá, Call of Duty. Jogo gigante. O cara tá usando lá no computador e tem um programinha aqui, ó, monitoramento da caldeira da usina. Aí os dois travaram. Precisava de um recurso, travaram. Qual que vai matar? Ah, mata o menor. O menor programa era o tratamento da caldeira da usina. Matou ele, ninguém está mais controlando a caldeira esquenta, explode e acabou. Aí os caras vão lá falar, a culpa do Windows. Eu coloquei o Windows aqui, ele que matou o programa e eu não fiquei sabendo. Eu fui tomar um café, e enquanto isso precisou, ele foi lá, em vez de matar o jogo, matou o programa que controlava a caldeira. Entendeu por que a Microsoft não entra nessas brigas? Ah, entendi. Como é que ele vai saber qual que ele vai matar? Esse é um perigo. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, quando acontece uma condição de corrida, o R está querendo o recurso A, tudo bem? O S precisa do recurso B e o T pega o recurso C. Beleza. Só que o A precisa do S aqui, ó. O B também precisa do T. E o C aqui, ó, vai precisar do R. O que aconteceu quando eu fiz isso? Ó, uma sequência circular, ó. Esse precisa desse, que 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 precisa desse daqui. O que aconteceu? Travou minha máquina. Como é que eu faço para poder fazer isso? Eu tenho que abrir esse laço. Se eu quebrar esse laço aqui, ó, pronto. Agora o C está liberado para T. T executa, acabou, liberou tudo. T pode ser liberado para o B. B ele pega o que está no C, executa. Então basta que eu quebre uma dessas linhas, é suficiente para acabar com o deadlock. Então tem que matar um dos programas da espera circular. Entenderam isso daí? Sim, professor. Alguma dúvida? Até agora não. Beleza. Aqui é só um exemplo, né? Como que eu posso evitar? Só não formar, fazer isso daqui, ó. Se você fizer isso, ó, e ele voltar para o princípio, então ele fechar o círculo, houve um deadlock. Qualquer outra combinação, ó, não tem deadlock. Por exemplo, o A executa e o B executa. Aí o A precisa aqui desses dois, ó. Ele usa os dois. A Luana postou uma dúvida no chat. Desculpa. Todos os sistemas operacionais realizam esse mesmo procedimento que o Windows de matar o programa? Sim, a grande 99,9. Como é que é no Windows? É PS. É o processo. E se você quiser matar, chama kill. Kill, menos 9 e o número do processo. Então o Linux também tem um gerenciador dele lá. Tem. O Windows também. Unix também.
macOS também. Todos têm um gerenciador ali dentro, para você poder matar o programa. No Android, por exemplo, funcionaria esse processo? Sim. Você vem aqui no Android, vamos supor que travou alguma coisa. Você entra aqui do lado. Ele mostra a listagem de todos os programas que estão rodando no seu sistema. E você não quer esse programa, só matar ele. Eu posso vir aqui, ó, com um monte de programinha. Eu escolho o programa que eu quero e tenho fechar aqui, ó. Fecha o programa. Entenderam? Professor, Oi, pode falar. professor, já terminou as apresentações? Não, estou esperando. Você tinha que fazer ainda. Só falta eu acho, né? Professor, eu ainda estou com problema com o meu PC, mas eu preparei alguma coisa aqui para eu tentar fazer pelo celular. Quer fazer isso na semana que vem? No começo da aula da semana que vem? Hoje não dá mais tempo, né? É que hoje já são 10h13, vocês já me falaram no começo da aula, dava. Ah, tá. Aí vai Então, ser quinta-feira, então, bem. Quinta-feira. Pode ser? Então tá bom. Pode sim. Então, beleza. Então, Obrigado. tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. Fatos básicos. Se um gráfico, então se aquele desenho não tem um ciclo, então um depende de um, que depende do outro, que depende do outro. Se você depender do outro e fechar esse ciclo, houve um deadlock. Então como é que eu faço? Eu tenho que matar um deles. Então se eu tenho um gráfico que um depende desse, que depende desse, que depende desse, mas não está fechado o ciclo, basta esse daqui terminar, libera para esse outro. Esse daqui termina, libera para esse outro de cá. Aí ele executa e acabou. Então, o único jeito de travar, de ter um deadlock, é se ele ficar dentro desse ciclo. Tudo bem? Se ele fechar um ciclo ali dentro, aí acontece um deadlock. Como que eu faço para poder fazer isso daí? Existe um monte de coisa que o cara pode fazer. A primeira, que é a mais utilizada, ignora por completo e finge que não existe. Olha, não tem deadlock. Não trato nada, não tô nem aí. Maior parte do sistema operacional faz isso. Linux, Windows, Unix, simplesmente não trata. Deixa o pau torar. Tudo bem? Então essa é a primeira filosofia. A segunda, bastante complicada, detectar e recuperar. Você tentar verificar que tem um deadlock e evitar que ele está acontecendo. Tudo bem? Que aí seria complicado, porque você tinha que detectar o deadlock e matar um dos programas. Então, o problema de matar coisa é que você não sabe qual programa que você está matando, se é importante ou não. Terceiro, evitar dinamicamente. Então, antes de alocar recurso, o cara olhar, alguém está usando esse recurso aqui? Tudo bem? E por último, a prevenção, negar qualquer coisa. O cara não pode pegar mais de um recurso. Então, se ele precisar de duas coisas, ele só vai poder rodar se ele tiver com todos os recursos na mão. Então, eu posso fazer uma programação do tipo, olha, se você só vai poder rodar se você tiver todos os recursos na mão. Se você não tiver todos na mão, ele será tirado de você. Então, o cara pegou lá, esse pegou, você precisa de 3 canetas. Ele pegou só a primeira. Tem todos os recursos para rodar? Não. Então, você é obrigado a liberar tudo. Então, libera. Aí, a hora que você liberou a caneta, o outro programa pode pegar e executar. Então, essa seria uma alternativa também. Só roda se você tiver todos os recursos. Para isso,
todo o programa, no começo do programa, tinha que falar o que ele precisa para rodar. Aí o escalador de processo tinha que ler isso daí e falar: você vai usar a impressora e vai usar o disco. Deixa eu ver se os dois estão liberados. Se tiver, deixa rodar. Se não tiver, segura o cara. Entenderam? Esse que você falou é o da prevenção? Da prevenção. Você só pode rodar se você tiver todos os recursos na mão. Se você falou que a maioria não usa, então, tipo, quem são que estão usando esses outros métodos? Se a maioria, 99%, não usa esses negócios. São programas de uso muito específico. De tempo real, que utiliza só um ou dois programas ao mesmo tempo. Só isso. E você define, fala, olha, esse programa é o mais importante. Se alguma coisa acontecer, eu quero que mate o outro, mas esse daqui nunca. Geralmente são sistemas operacionais de tempo real. Então é para realmente algo do tipo, realmente uma usina nuclear tá usando esse tipo de coisa. É, exatamente. Entenderam, pessoal? Beleza, professor. Qual é o algoritmo que o Windows usa? E o Linux também. Usa o algoritmo do avestruz. Qual que é esse algoritmo? Finge que não existe. Você viu o avestruz? Tem um problema. Enfia a cabeça na terra. Não estou vendo mais o problema. O problema está lá fora. Ele só não está vendo. Está vindo o lobo. Vai adiantar enfiar a cabeça na terra? Ele vai deixar de comer o avestruz por causa disso? Não, mas ele finge que não tem lobo. Eu não estou vendo nada. Então, basicamente, é o algoritmo que esses sistemas operacionais usam. Então, se você for lá alguma vez e for consultar naquele trabalhinho, por exemplo, quando vocês iam procurar qual é o algoritmo de tratamento de deadlocks que o Windows usa. Aí você vai procurar, o cara fala, ele usa o algoritmo do avestruz. Aí você que nem besta procurando, qual que é o algoritmo do avestruz? É o famoso não faz nada. Quem assistiu um desenho de avestruz, quando tem um problema, está em iminência de acontecer alguma coisa com ele, ele enfia a cabeça dentro da terra. E deixa o pau torar. Entenderam? Alguma dúvida? Nenhuma? Então eu vou fazer uma chamada. Deadlocks. Ângela. Ângela. Não? Milagre. Christian. Douglas. Presente. Eloá. Enzo. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Nascimento. Guilherme Pérez já respondeu. Gustavo Silva. Isabelle. Presente, professor. Giancarlo. Presente. Jonathan. João Gabriel. João Pedro.
Sou eu. Professor, o João. Jonathan tá falando no chat agora há pouco. Qual deles? O Jonathan, se não me engano. Chat? Não. Christian, Guilherme, não. Não tava, não. Você não tá falando com a Isabela? Aqui, não. Aí, ó. Ó. Não tava, não. Eu jurei que tinha visto ele falando Não. com a Isabela, mas beleza. Então, o João Pedro já foi. João Vitor. Presente. Joaquim. Joaquim, não? Eu tô aqui, professor. Ah, tá aí. Beleza. Zé Antônio já colocou aqui. Lener. Lener. Luana. Maria. Maria, eu sei que estava aí, acabou de falar agora há pouco. Matheus Amaral. Presente, professor. É que você falou Maria de Fátima, eu falei, deve ser outra Maria. Ana, tá aqui, ó, Maria, desculpa. Matheus Amaral, não. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente, professor. Murilo. Rafael. Renato. Presente, professor. Rian. Thales. Presente, professor. Tiago. Vitor Nogueira. Presente, professor. Vitor Yudi. Vinícius. Não, Vinícius. E Vanderlon. Então, beleza. Feita a chamada, vocês acompanharam aí, dá para ver quem está com presença e quem está com falta. Professor, eu esqueci de enviar o PPP da minha apresentação pelo mundo. Posso enviar por e-mail? Pode. velocidade@gmail. Bom final de semana, por favor. Vejam aqueles vídeos, porque brevemente vai ter uma avaliação. Então, não deixem para assistir tudo no último dia. Se na hora que chegar a avaliação, estão enrolados. Então, os vídeos já é uma revisão para a prova que você vai passar em tempo determinado. Exatamente. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Assistam mesmo. Mas colocou que vai assistir. Beleza? Boa noite, Obrigado. professor. Boa noite. Valeu, Boa noite. tamo junto. Beleza? Boa noite, professor. E assistir os vídeos, porque se na hora que chegar a avaliação, tá enrolado. Boa noite, pessoal. Excelente final de semana aí para todos.